Gravando aqui com o Rondes Parente, tem um currículo aqui que tem várias experiências aqui na prefeitura de Formoso Araguaia, né? Já foi secretário de Indústria e Comércio, né? Em 1997 a 2000, Esporte, turismo também. turismo também, né? Comunicação. Gestão de Domingo Pereira, né? Depois foi vereador, presidente da Câmara de Formoso Araguaia, né? Isso, 2005 a 2008. Foi presidente do SPU, né? Superintendente, né? 2015 2016. E foi superintendente da Secretaria de Subsecretário de Estado da Agricultura, Agricultura, né? em 2016, 17, 2018. 18, né? Saí em abril. E agora está trabalhando como advogado Advogando e dando. e engenheiro agrônomo nas várias vagas aí, fim de Certo. semana na fazenda mesmo, cuidando de umas coisinhas lá. Certo. Rony, recentemente nós tivemos aqui até conversando Sim, sim, via redes sociais, né? sim. Sobre umas demandas que envolvem aqui a região sul do Tocantins, em especial a questão da PO 500, né? Que é um debate muito importante que eu acho que é um dos principais pontos que vai gerar aqui uma mudança dessa região de econômica, né? E recentemente teve um requerimento aqui do vereador André Cacheto, né, solicitando uma audiência pública, e a senadora Cátia Abreu conseguiu lá com o Senado Federal, que vai trazer o ministro da Infraestrutura, o pessoal do IBAMA, o pessoal da FUNAI, e justamente vai ser um debate aqui em Gurupi, né? E não foi em Formoso, né, poderia ser, né? Como é que tu avalia essa questão dessa audiência que vai acontecer? Silas, como você colocou, há uma expectativa na região sul muito grande em relação a essa questão dessa TO 500, dessa rodovia. Na realidade, ela nada mais é do que a BR-242, né? Se você for pegar o plano rodoviário nacional, você tem as BRs no sentido norte e sul e as BRs no sentido leste-oeste, né? Certo. Dentro do nosso estado, a BR-153, no sentido sul para norte, ela foi a vertente que permitiu o desenvolvimento dessa região, do norte, chamado Norte Goiano, e graças a isso é que surgiu conglomerados urbanos importantes, como é o caso de Gurupi, como é o caso de Paraíso, como é o caso de Colinas, de Araguaína, né? Sim. Nesse eixo. Você vê a importância que tem uma rodovia federal com essas características, né? Inclusive tem uma prefeita de Santa Rita que se elegeu às custas dela, né? Que ela começou lá a montar um chambari lá e cresceu e Virou prefeita, né? Virou A prefeita. BR que fez isso, né? Ela soube capitalizar. Capitalizar, né? A BR fez isso aí. Então, assim, essa questão é importante. Fez não, ajudou, né? O presidente Juscelino, ele tinha isso, se você for ver a história do Juscelino, estudar, ele tinha essa coisa de que é preciso, os modais de transporte, eles são instrumentos muito importantes para você alavancar o desenvolvimento, atrair populações, né? Aliás, isso era uma característica do Juscelino, mas aonde se desenvolveu? Os Estados Unidos, por exemplo, se você for pegar a história norte-americana, aonde o modal de ferro, que é o modal ferroviário, onde ele passou, com ele levou. Isso é inegável, está na história da humanidade, né? Agora, onde é que entra a BR-242? Da mesma forma que se pensou as BR no sentido norte-sul, se pensou elas no sentido leste-oeste. A 242 que sai do litoral baiano, atravessa todo o estado da Bahia, todo o sertão baiano, entra em território tocantinense, do território tocantinense ela entra no território mato-grossense, né? O que é que nos interessa disso? Né? É a ligação da BR-153, pensando no modal rodoviário, a BR-263, que liga Rondônia, que liga Porto Velho a Cuiabá. Nós teríamos aqui a BR-153 no sentido norte-sul e a BR-163 no sentido norte-sul e a BR-242 fazendo a ligação da 153 com a 163. Aí quis o nosso Criador que Deus, né, nos presenteou com a possibilidade de ter um vale de produção agropecuária que
é provável que poucos lugares do mundo têm as condições de você desenvolver a agricultura da forma mais, vamos dizer assim, mais avançada possível, não é? E com custo baixo, porque em áreas de várzea você consegue fazer isso, né? Tendo o Rio Formoso e o Rio Javaés e o Rio Araguaia. Né? Você tem aí 3 rios extremamente importantes do estado do Tocantins, irrigando essa região, que é como se fosse um vale da Mesopotâmia, lá na Ásia, que talvez não tenha essa dimensão de terra. No governo do Leonino Caiado, em 72, quando se pensou o projeto Formoso a primeira vez, a ideia era irrigar 1 milhão de hectares. 1 milhão de hectares. O projeto Formoso, ele tem 35 mil hectares de área útil, 35 mil hectares, foi desapropriado 65 mil e foi utilizado 35 mil, porque a terceira etapa não foi concluída. Né? No final do governo do Ari, o Willis Rezende entrou, tinha um pensamento diferente em relação a isso daí, e acabou não dando continuidade. Porque se continua o projeto Formoso, na terceira etapa, é provável que a gente chegasse aí a algo em torno de 40, 45 mil hectares e podia até expandindo já na divisa com o Dueré. Mas com essa crise hídrica aí, ela... Não, nós estamos falando da década de 70 e 80. Certo. Né? Estamos da década de 70 e 80. Né? Aí nós teríamos que com o tempo as coisas você vai adaptando, porque não havia essa exigência lá. Mas vamos chegar um pouquinho nessa questão hídrica, que é a variável ambiental que a gente tem que colocar em tudo isso, discutir tudo isso daí. Mas voltando para a questão da 242. Então, do lado da margem direita do Rio Araguaia, você tem o Formoso e o Javaés, com experiências na produção agrícola consolidada do projeto do Formoso, parte de Dueré e hoje Lagoa da Confusão. Tá? Se você for pegar esses 35 mil de Formoso, você vai ter mais uns 15 mil de Dueré, pouco menos que isso, você vai fechar em 50, Lagoa passa de 100 mil hectares. Hoje nós estamos falando de uma área de 150 mil hectares com condições de irrigação já definida, pronta. No caso de Lagoa, tem uma série de ajustes para fazer, entendeu? Porque foram projetos particulares, não houve um planejamento como houve um projeto Formoso. Mas tudo bem. Então, do lado direito, você tem já uma produção agrícola consolidada. Arroz no período de chuva, né? Que é a cultura própria para isso. Esses projetos foram construídos tendo arroz como carro-chefe. E no período de entre safra, você faz melancia, melão e semente de soja. Nós somos um dos principais campos de produção de semente de soja no período de maio a setembro, mais ou menos. Lugar nenhum do Brasil faz isso com a qualidade que essa região faz. Certo. Falando do lado direito. Meu amigo, do lado esquerdo do Araguaia, você tem o chamado Baixo Araguaia, que produz hoje 6 milhões de toneladas de grãos. 6 milhões de toneladas de grãos. Arroz, milho, soja, né? Mas principalmente a soja, que é o carro-chefe, produto para exportação, e o milho, aqui do outro lado, vizinho da gente aqui, 6 milhões de toneladas. Só para você ter uma ideia do que é isso, o Tocantins, a última safra nossa, do estado inteiro, o Tocantins produziu 4 milhões e 400 mil toneladas. O Mato Grosso, só o Baixo Araguaia, aqui do outro lado da Ilha do Bananal, produz 6 milhões de hectares. Tá? Essas duas produções juntas chegam a 10 milhões de toneladas de grãos. O que falta para você integrar isso? Que é essa discussão. Essa soja e esse milho, essa produção de grão do outro lado do nosso vizinho Mato Grosso, ela tem que sair para Cuiabá, para fazer pelo sul, para chegar no porto de Santos ou porto de Paranaguá, para o mercado asiático, especial mercado chinês. Ela pega um ferrovia ali, como? Não, ela sai toda por lá. Parte muito pequena está saindo aqui por Casiara, já sai um pouco de Balsa, mas ele tem a dificuldade dessa questão de Balsa, e alguma coisa sai lá embaixo, já na divisa com o Pará. Certo. Mas o grosso dessa produção, o escoamento é feito por Cuiabá, e a forma de escoar é Porto de Paranaguá e Porto de Santos. O navio de soja leva 40 dias do Porto de Santos para o litoral asiático. 40 dias. O mesmo navio, se sair do Porto de Itaqui, no Maranhão, pegar aqui 30 dias, sul. 10 dias, você ganha de vantagem. Não, porque o Porto de... Se você for pegar o mapa do Brasil e analisar, geograficamente, para você chegar na Ásia, o Porto de Santos está mais ao sul do país,
aqui nessa costa sul, sul-sudeste, e o porto de Itaqui está na região norte. Para você chegar na Ásia, você ganha uma logística de vantagem de 10 dias. Isso tem um diferencial violento no preço final, da competitividade com que isso vai chegar no mercado asiático. Como é que você faz para ajustar isso? É onde entra a ferrovia, a chamada Transbananal, que nada mais é do que um pedaço da BR-242, que foi interrompido. Se você for pegar o mapa rodoviário, e o sujeito vinha no caminhão com GPS, ele chega na beira do rio Javaé achando que a estrada continua. Quando ele chega lá, ele descobre que ela interrompeu ali, né? E ele tem que voltar. Ora, em linha reta, do Porto do Piauí até São Félix, do outro lado, são 84 quilômetros em linha reta. Nós estamos falando de 84 quilômetros para dar solução para 6 milhões de toneladas de grão que está aqui do outro lado, que poderia perfeitamente atravessar o rio Araguaia, tá? Fazer essa travessia da Ilha do Bananal, chegar em território formosense, onde nós vamos entrar um pouco agora na nossa conversa, BR-153, aí vem, é bom que se diga que praticamente a 242 chegou no portal da Ilha do Bananal, no Porto, aí praticamente asfalto. Parece que tem lá 4 km, 3, 4 km de chão. Não sei se você já esteve lá recentemente. Sim. Coisinha de ajuste, você tem 100% pavimentado até o Porto Piauí. Porto Piauí, Formoso, BR-153. BR-153 aí é onde entra Gurupi, porque pelo planejamento que foi feito da Ferrovia Norte-Sul, o Porto Seco fica aqui em Gurupi. Aí é onde entra Gurupi na história. O pátio multimodal aí. O pátio multimodal. Aí você pode fazer esse escoamento. Mas, Rony, só resumindo aqui, você falou desse escoamento da safra do Mato Grosso. E aqui não vai ficar só passar a riqueza dos outros estados? Vamos chegar lá. Aonde entra aí? Aí me incomoda, eu tenho dito o seguinte, Formoso, com todo respeito... Igual o Alan Barbeiro falou um dia aqui na audiência aqui, ele disse que não adianta ter uma ferrovia, igual acontece no Maranhão. O Maranhão tem ferrovias, mas, no entanto, a população não são beneficiadas, só passa riqueza. Né? Não vamos chegar lá, por isso que você tem que pensar estrategicamente as coisas. Mas primeiro nós precisamos fazer uma diferenciação, que você começou uma provocação me falando sobre essa história. Gurupi, por que não Formoso? Né? Certo. Aí eu vou dizer um negócio seguinte, com todo respeito a Gurupi, a gente reconhece o papel histórico que Gurupi tem como cidade polo da região, a gente reconhece a infraestrutura que já foi montada na questão hoteleira, na questão da mecânica pesada, na questão de automóveis, na questão de concessionária de veículo, na questão da universitária. Nós compreendemos isso, entendeu? O Gurupi se beneficiou. O projeto Rio Formoso, se foi importante para Formoso, ele foi muito mais importante para Gurupi. Ele que permitiu o projeto Formoso que o Gurupi tivesse hoje nessas condições. Embora eu tenha um pensamento diferente em relação à forma de conduzir o destino da cidade. Aí termina meus elogios a Gurupi e começa a minha defesa em relação a Formoso. Formoso não pode estar a reboque de Gurupi. Eu não consigo compreender essa história de que o Gurupi lidera a região sul. Tá? Isso é muito fácil, esse discurso é muito fácil para os líderes políticos daqui, enfim. Tá? E até porque quando você compara as duas estruturas econômicas, os números mostram isso. Agora, o desafio de quem vive em Formoso, de quem quer ser gestor em Formoso, não é esse. Né? O nosso pensamento é completamente diferente. O nosso pensamento é de que Formoso tem que liderar o processo de implantação da TO 500. Para você, essa audiência teria que ser em Formoso, né? Veja bem, vamos tentar compreender a questão geográfica, tá? Vamos tentar compreender a questão econômica, daquilo que de fato o peso de cada cidade, né? E vamos tentar fazer uma projeção disso para o futuro. A TO 500 ela é 100% em território formosense. Na parte do Tocantins. Até porque, a rigor, ela é o segmento que liga. Inclusive, desde a BR-153 até Mato Grosso. Até Mato Grosso. Você vai ter um trecho de 10, 12 Cariri, um pouquinho. Cariri, todo o restante é Formoso. Tá certo? Então, Formoso não pode abrir mão de liderar esse processo. Todo respeito do Gurupi. O Gurupi vai como convidado nosso.
pelo peso que tem, pela importância econômica que tem. Mas a discussão, com todo respeito a quem está conduzindo isso, essa discussão tem que passar por lá. Mas é o seguinte, essa audiência, ela partiu de um vereador de Gurupi. Será que não foi falta das próprias lideranças de Formoso provocar essa audiência, não? É porque, assim, a rigor, quem propõe é quem tem autoridade constituída. Né? São os prefeitos, o prefeito, é a Câmara de Vereadores, é quem deputado. tem... Hã? Deputado. O deputado, a rigor, a não ser que a sociedade se organizasse para ela A entidade, né? Entidade classista. Né? Que é uma situação que eu vou levar, eu vou procurar o pessoal do CDL. Lá Formoso tem um CDL muito organizado. Né? Formoso tem alguns instrumentos de cidadania, de mobilização de cidadania, extremamente interessante, já bastante organizado. Vamos levar essa discussão para lá. Mas veja bem, do que adianta você ter 100% da TO 500 passando dentro do território formosense se a cidade não avocou para si a responsabilidade de liderar esse processo? Não adianta, Silas, essa riqueza passar dentro do nosso terreiro sem a cidade tirar proveito disso e converter isso em benefício para a população. Aí nós vamos ter que pensar num plano estratégico de desenvolvimento, levando em consideração isso. Não se faz uma rodovia com essa complexidade da noite para o dia. Né? A partir do momento que a Presidência da República ela autoriza a construção da rodovia, seja através de PPP, que me parece que é o formato que está se desenhando aí, mas de qualquer maneira isso vai ter estudo de impacto ambiental, isso vai ter um estudo de engenharia, não é? Isso vai ter a publicação de edital, vai ter a empresa vencedora, etc. Isso leva um tempinho, isso não é da noite para o dia. Esse momento, esse intervalo entre a autorização do governo federal para que seja construída a rodovia e a efetiva construção dela, é o momento que a cidade tem que se preparar para isso. De forma que se prepara. A questão, por exemplo, daquilo que está ligado à cadeia produtiva do agronegócio no Mato Grosso. Né? A questão de mecânica, por exemplo, automecânica. Né? Da forma que está hoje, o Gurupi se beneficia sozinho disso, porque Formoso não se preparou, não se organizou para isso. Não tem um retífico, não tem... Exato. Essa discussão nós vamos fazer agora com nossos empresários. Tá certo? Porque a cidade precisa se preparar para isso. Mas se preparar, mas tem condições de sobreviver o empresário que vai investir lá? Esse que é o questionamento. É onde eu quero chegar. Nós temos dois momentos aí, que é o que passa pela cabeça da gente, é o planejamento que a gente está, vamos dizer assim, definindo. Nós estamos pensando no Formoso de hoje, sem essa questão de transbananal, pensando no Formoso de hoje, nós já teríamos como dar um salto muito grande em relação à estruturação da economia nesses diversos segmentos. Por exemplo, nós temos hoje quase 200 mil toneladas de arroz sendo produzido por ano e sendo 100% exportado de lá para ser beneficiado, inclusive aqui em Gurupi, pela Boa de Gosto e outras empresas que fazem o processo de empacotamento. Ora, em 2001, quando a Copejava fechou as portas, Formoso produzia 120 mil toneladas de arroz. Essa produção era suficiente para tocar a Copejava, né, que era, na época, uma das maiores empresas da América Latina, das maiores beneficiadoras de arroz da América Latina. Hoje nós produzimos 80% a mais graças à tecnologia, a produtividade aumentou. Hoje nós produzimos 80% a mais do que produzimos em 2001 e, no entanto, hoje nós não empacotamos, não industrializamos um grão de arroz sequer. E Gurupi, que não produz um pé de arroz, é quem se beneficiou da nossa produção. Isso não é justo. Nós precisamos rever isso. Nós precisamos ter uma política, uma estratégia de atração de investimentos que permita que a gente atraia esse tipo de indústria para lá, para que a gente possa industrializar 100% do nosso arroz, daquilo que a gente produz. Aí você vai para a questão da carne, que é outro segmento extremamente importante. Falando hoje, números de hoje, falando de pós-ferrovia, não falando de hoje, de rodovia, não falando de hoje. Amigos, são quase 300 mil cabeças de gado, nós somos o segundo maior rebanho bovino do estado, nós só perdemos Paraguaçu. E nós perdemos Paraguaçu, e eu tenho dito isso, porque Araguaçu está um pouco contaminado ali com São Miguel, aquela questão do Goiás ali.
Tá? Agora, se nós for brigar com Araguaçu só dentro do território tocantinense, eu tenho certeza que Formoso é o maior rebanho bovino do estado. 100% do nosso gado sai em pé para ser abatido aqui na Copefrig em Gurupi, para ser abatido no Boi Brasil lá em Alvorada, para ser abatido aqui em Paraíso, e Formoso não industrializa 1 quilo de carne sequer. Estou te dando o segundo segmento. Nós temos a questão do calcário, que é uma realidade. Nós temos uma empresa que já trabalha vários segmentos na cadeia do calcário. Tá? Mas nós podemos chegar ao cimento, por exemplo. Inclusive, no Mato Grosso tem uma carência muito de calcário, né? Exatamente. Né? Essa para fins agrícolas. Fins agrícolas, Mas eu estou falando para fins industrial, nós podemos trabalhar essa cadeia até o cimento. Xambioá faz isso, com uma logística muito inferior à nossa, numa distância muito maior da região sul do país, centro-sul do país. Formoso aqui, vizinho do estado de Goiás, você vai rodar aqui menos de 100 km, você está no estado de Goiás. Goiás já está ligado com Minas, ligado próximo de São Paulo, enfim. A Jazida lá, ela tem condição de fazer um projeto grande lá? Com certeza. Tá? Inclusive, acho que quando a Votorantim veio para o estado, faltou liderança, faltou... Formoso está carente de líderes. Né? Eu acho que é um momento... Mas isso é nacional, mundial, essa questão de liderança, não? Mas Formoso tem pecado muito. Nós estamos há 20 anos aí sem receber uma empresa sequer de porte que consiga aí agregar 50, 100 empregos diretos. É muito tempo. Só para você ter uma ideia, eu fiz esse cálculo. As escolas de ensino médio de Formoso, incluindo a Fundação Bradesco, que é uma escola privada, nós temos quase 400 jovens terminando o ensino médio por ano. Eu tenho dito que Formoso tem a obrigação de gerar por ano 500, 400 empregos para atender essa juventude. Eu estou falando, além dos pais de família, de quem já está aí há mais tempo apto para o mercado de trabalho. Porque esse jovem que termina o ensino médio, ele tem 17, 18, 19 anos. Tá? Ele precisa fazer uma faculdade, e na nossa região, com exceção de poucos cursos aqui que a UFT oferece, a nossa oferta de ensino universitário é privada. Então você precisa ter um emprego até para poder você manter o jovem na universidade. A cidade tem a obrigação de encontrar uma solução para isso. Fazer aí 400 empregos, e não é a prefeitura que vai fazer isso. Quem vai ofertar isso, tem a capacidade de fazer isso, é a iniciativa privada. É por isso que a gente precisa estruturar um parque, entendeu? Agroindustrial, mas pensando também na questão da logística. Nossa logística é fora de série. Acabei de te falar da 242, que atravessa a cidade ao meio, no sentido leste-oeste. Aí você vem até o 070, que vem atravessa o Vale do Araguá inteiro, sai desde Casiara, passando por Marianópolis, passando por Pium, passando por Lagoa da Confusão. 80 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul. 80 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul, praticamente. 80 quilômetros você tem. Na verdade, para a BR-153 é 40 quilômetros, mais um pouquinho, mais 10, você está na Ferrovia Norte-Sul. Né? Estou dizendo para o pátio multimodal de Gurupi que tem que chegar, né? Exatamente. Quer dizer, você tem uma BR com essas características que eu te falei, que liga o litoral baiano à região central do país, a BR-163, né? E nós aqui, entre a 153 e a 163, passando dentro da cidade. Ninguém tem essa logística. Aí você vê a questão de solo, falei mais cedo nessa entrevista, a questão do Vale do Araguaia, entendeu? Formoso é pioneiro com a criação do projeto do Formoso, produção consolidada de soja, produção consolidada de arroz, experiência fantástica com girassol, experiência fantástica com feijão, experiência fantástica com tomate. Nós temos condições amplas de ter. Foi feito um experimento pelo grupo liderado pelo Francisco Rix, lá da Verdes Campos, da Campina Verde e tal. Esse pessoal fez no final dos anos 90 um trabalho com tomate industrial dentro do projeto do Formoso, com teor BRICS, que é o que mede ali o teor de açúcar, entendeu? Com índices que lugar nenhum do Brasil conseguiu produzir para a industrialização do tomate, para a produção da polpa do tomate. Isso já foi feito, essas experiências aqui. Então isso aqui, do ponto de vista econômico, eu não conheço, eu conheço o estado inteiro, quando fui superintendente, quando fui subsecretário de Agricultura, onde é o estado inteiro, não existe nenhum lugar que tenha as condições que a gente tem. Agora, precisa ter liderança. Aqui não vai uma crítica a ninguém, eu estou, Silas, assim, meio naquela coisa de pensar o futuro, não quero olhar para trás, sabe? Essa história de olhar para retrovisor, isso acaba atrapalhando a gente ver para frente. Como é que chama o vidro do carro aqui? O para-brisa que chama? Para-brisa. Ele é muito grande, né?
para você ficar perdendo tempo com os... Fala aqui os Retrovisor. retrovisor. O retrovisor é muito pequeno. E outra coisa, toda vez que você perde o foco do para-brisa e olha o retrovisor, Pode ter um acidente, né? pode ter um acidente. Então eu estou muito nessa coisa de pensar o futuro, de olhar para frente, sabe? E aqui também não estou propondo guerra nem para o Grupi. Eu estou dizendo que Formoso não pode andar rebote para o Grupi. O Grupi que cuide dos seus problemas, o Grupi que construa a sua agenda. Nós temos que construir a nossa agenda. E nisso, se tiver que brigar com o Grupi, a gente briga. Não tem problema nenhum. É uma briga saudável. Tem os estados aí fazendo a guerra fiscal, para quem traz mais indústria, vamos fazer a nossa. Se a gente conseguir esse pensamento que nós temos discutido com a sociedade, se ele for majoritário em 2020, se a população compreender que um projeto dessa dimensão merece uma oportunidade, o Grupi se prepara. Porque nós vamos ter uma cidade pensando como líder e não como caudatário. Formoso não pode ser caudatário do Grupi, entendeu? Inclusive na questão universitária, na questão do conhecimento, nós vamos atrás disso. Talvez, buscando essa solução que o Paraíso buscou, no primeiro momento, com a extensão da Unirv, até que a gente consiga dar com as próprias pernas em relação a essa questão universitária, ou pensando mesmo a questão da gente ter a nossa própria estrutura universitária. Cometeram um erro histórico na década de 90, quando permitiram que o campus do curso de agronomia da UFT viesse para cá para o Grupi. Até hoje eu não engoli isso. Inclusive lideranças políticas da época que tinha projeção a nível de Estado, permitiram esse tipo de coisa. Pode permitir isso. Tá? Imagine em 1990, nós com a escola agrícola do poste da Fundação Bradesco, da Escola Canoanã do Bradesco, produzindo ali jovens, saindo do ensino médio, com uma formação excepcional, uma das melhores formações do Brasil, que a Escola Canoanã produz, pronto para entrar na UFT. E do segmento, né? Técnico agrícola, né? Técnico agrícola, dentro da área. E mais o projeto do Formoso ali pronto para oferecer. Eu falo que eu sou agrônomo também, com todas as condições. Não, aí traz para Grupi. Entendeu? Foi um erro grande, foi ruim para o curso de agronomia. Com todo respeito, faço, sou parceiro, quando fui subsecretário, vim várias vezes aqui, inclusive fazer palestra aqui. Mas até hoje eu não aceitei essa solução que foi dada para a época. Então, o Formoso, resumindo, tem que pensar grande. E esse projeto, tendo a aceitação da sociedade, a sociedade de Formoso compreendendo que o Formoso que a gente propõe, que a gente discute dentro desse pensamento, é um Formoso líder, não é um Formoso liderado. É um Formoso que puxa à frente do debate, que propõe projetos para desenvolver o sul do Tocantins. E não um Formoso que vai a reboque, que é convidado para participar de ação A, B ou C ou D aqui em Grupi ou em qualquer outra cidade. Não é isso. Tá? Não espere de mim... Protagonista. Não espere de mim esse papel de andar de cabeça baixa, de que Formoso tem que ser liderado por A, B ou C. Muito pelo contrário, Formoso tem que ter a posição de líder. E essa questão da TO 500, da Transbananal, nós não vamos abrir mão disso. Formoso não vai andar reboque, e muito pelo contrário, Formoso vai propor esse debate, essa discussão. Agora, se o vereador daqui tomou essa iniciativa, parabéns para ele. Se a senadora acompanhou, parabéns para ela. Eu tenho certeza que a senadora, pela capacidade que tem, pela a forma macro que vê as coisas, no momento que Formoso tomar essa posição, também ela estará lá com a gente fazendo essa discussão aí. Certinho, Rônio. Obrigado aí pela visita aí. Em breve estaremos lá em Formoso também para acompanhar lá como é que tá indo. Tomar um cafezinho comigo, esse café teu aqui. Eu não dou conta de fazer isso aqui lá não. Valeu, obrigado.